quanto mais servimos, mais o Senhor nos dá uma espécie de sabedoria, uma capacidade de discernir a alma das pessoas. Não foi Eliseu quem entendeu o que aquela mulher precisava. Quem foi? O servo Geazi. Aquele homem que estava correndo para um lado e para o outro. Nesse texto ele vai correr 40 quilômetros, ele vai voltar para dizer o que está acontecendo, ele está lá sempre pronto para servir. E quando Eliseu está preocupado com a mulher, porque também servia, porque sabia das necessidades dele, que ele precisava desse cantinho tão importante na vida dele, não foi ele que discerniu a alma da mulher. Ele estava preocupado em falar com o rei, preocupado em falar com o exército, ele estava preocupado com influência, e aí Geazi diz assim: sabe o que ela precisa? Ela precisa de um filho. E é muito importante a gente entender a cultura daquele tempo. Uma mulher que não podia ter filhos era considerada, na cultura daquele tempo, amaldiçoada. Então, apesar de todas as pressões da vida, tinha essa pecha: aquela lá não pode ter filhos, aquela lá não pode ter filhos. E aquilo pesava o coração dela, mas ela não falava nada para ninguém, tanto que quando perguntaram, ela disse: não, está tudo bem, está tudo bem. Mas Geazi, o servo, foi capaz de ler a alma, ler nos olhos daquela mulher o que ela queria e o que ela precisava. E aqui é uma coisa tremenda, tá? É porque Deus trabalha na economia do reino assim. Quanto mais a gente está perto das pessoas, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente abençoa, tanto mais o Senhor derrama graça de uma sabedoria sobre a nossa vida, para discernir a alma das pessoas. Jesus ensinou isso, lá em Mateus capítulo 20, está escrito assim a partir do verso 25, e então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Na economia do reino, o valor é medido pelo desprendimento, não somente de investir recursos em alguém, mas investir a sua vida na vida dos outros. E quanto mais fazemos, mais valiosos somos aos olhos de Deus e das pessoas. E uma santa sabedoria vem do alto, como uma surpresa de Deus, um presente de Deus. E nós começamos a ter a capacidade de ler os olhos, de enxergar a alma e de ministrar com graça. Eu estava estudando esse texto e li um sermão de um dos pregadores dos Estados Unidos que eu gosto demais da atualidade, chamado Tim Keller. E Tim Keller, ele faz o seu sermão de uma maneira, faz uma abordagem nesse sermão muito diferente. Ele diz que na Bíblia toda existem, tirando a ressurreição de Jesus, 10 ressurreições de pessoas humanas, e que 9 delas aconteceram para as mulheres. As mulheres é que receberam os seus ressuscitados, filhos, maridos, irmãos e assim por diante. Só uma destas foi para um homem, para um pai que recebeu a sua filha de volta. Só uma. 9 foram mulheres. Ele vai além e diz assim: as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres.
Tanto que no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala sobre os heróis da fé, ele vai dizer, vai esquecer até do homem, e vai dizer: e mulheres receberam os seus queridos ressuscitados dentre os mortos. Ele diz: o homem nem apareceu aí. E sabe por quê? Porque se tem uma coisa bonita no coração da mulher, é a capacidade de servir e de abençoar. Você já viu como a mulher está preocupada com todo mundo? E que não é difícil a mulher ser aquela que dá um cutucão no marido e diz assim: olha, o teu filho está precisando disso. Olha, está acontecendo aqui, você não percebeu como você falou. Toma cuidado. Quanto mais a gente serve e abençoa, Deus nos dá uma capacidade de sensibilidade para discernir a alma, e é um presente de Deus. É presente de Deus. É presente de Deus. É surpresas do Senhor. São surpresas do Senhor. Está entendendo? Como nós precisamos de discípulos como Gease, que estão dispostos a aprender com o profeta, mas à medida em que servem a Deus, abençoam o profeta, Deus os usa para ensinar os próprios profetas a discernirem as almas. Como nós precisamos de mentores espirituais, de gente que se importa em discernir a alma de alguém que está crescendo na palavra de Deus, que está dando seus passos de fé, e que precisa de alguém para discernir a alma e apresentar as coisas simples da palavra. Como nós precisamos de discipuladores. Hoje, se eu pedisse para abrirem casas, para células, eu teria muito mais casas do que pessoas disponíveis para ministrar. Porque precisa ser um servo para ter a sensibilidade de ministrar o coração das pessoas.